Quem Doutora fala é o Kira. Paulo Alberto Lima da Cruz, um dos autores. Doutor Paulo, bom dia. Bom dia. Eram alguns autores, eu não li todos. Doutor Paulo, com relação ao seu trabalho, parabéns, um belo trabalho. Obrigado. Como é o padrão do doutor Akira, sempre uma pessoa muito, muito presente na medição de radionuclídeos. A gente não teve questionamentos diretos na página, mas eu e Eric temos alguns. Esse método exclusivo da radionuclídeos, do Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes, ou outros laboratórios primários já fazem utilização dele? É pioneiro da radionuclídeos? Não. Ele já faz parte da rede metrológica do Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Então, já está na cadeia metrológica. Então, vários laboratórios primários, como o NHB da França, o PTB da Alemanha, o NIST dos Estados Unidos, já têm implementado o método TDCR. O que nós estamos fazendo é implementação do método TDCR, mas num multissistema, com outro método associado que é para facilitar as comparações de resultados e de medições e o aproveitamento do mesmo sinal para ambos os métodos, seja o método TDCR, seja o método de coincidência 4π beta-gama. Esse método, eu vi que ele é usado para o trício, para a padronização do trício. Existem outros elementos que esse método está sendo utilizado também na radionuclídeos? Sim, esse método o TDCR de cintilação líquida, ele é especialmente aplicado aos emissores beta, né? Os emissores de radiação beta, tais como o trício, o níquel 63, o carbono 14, o estrôncio ítrio 90, enfim, os emissores beta no geral. Ele se aplica muito bem, assim, reconhecido e considerado absoluto, né, um método absoluto de medição pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Inclusive, o Bureau Internacional está implementando, neste momento, esse método como referência para a rede metrológica, chamado sistema ESIR, né, que é emissores beta de elétrons, né, do Sistema Internacional de Referência. Okay. O Eric fez uma questão. Existe algum valor máximo para a incerteza de um padrão primário? Para o trício, aparenta ser muito superior ao padrão e aos outros elementos. Teria alguma justificativa? Não. Tem sim. Em geral, um método considerado primário, né, absoluto, né, tem uma incerteza em K igual, aí a incerteza no trabalho é em K igual a 2, né? Mas, em geral, em K igual a 2, na ordem aí de menor do que 1%. Esse caso aí da medição é porque esse padrão utilizado, que é o único que nós temos, é um padrão de 1982, quando nem existia ainda esses métodos primários. Então, foi um padrão medido como pode ser assim, com um traçador. Então, quando a gente faz a referência, aí sim, aí dá essa comparação, né, com valor nominal, aí dá essa diferença aí. Mas, no geral, um método absoluto está aí com incerteza abaixo de 1%, depois de 0,5, 6, 0,6, por aí. 1982, do Paulo, a entrada do IRD era pelo outro lado, né? Era, com certeza. Eu conhecia. Saía lá na Na Fiat, Avenida. da Avenida das Américas. Exatamente. A gente entrava pela emergência. Foi o ano que eu entrei no IRD. Eu trabalhei eu trabalhava no Hospital de Servidores. Bom, como foi, só a última pergunta, como foi validado esse método, doutor? Pois é, ele está sendo, esse método, está falando assim, no geral, né? Sim. Não, esse método, ou qualquer método primário,
ele só é considerado de referência quando ele participa de uma comparação internacional, né? Realizada pela cadeia meteorológica do BIPM. Então, já ocorreram várias comparações internacionais para vários radionuclídeos com a aplicação desse método, e os diversos laboratórios participaram e os resultados foram consistentes e depois de de muito trabalho, de muitas comparações, aí sim o método é considerado como referência para as medições primárias. Ok. Gostaria de agradecer a sua colaboração, a sua presença e a clareza e objetividade nas respostas. Então, Paulo, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. E você citou aí o professor Akira. Pois é, o Sim, professor Akira é o nosso mestre, né? sim. Ele realmente é a nossa referência, já se aposentou, né? Mas tá lá continua lá conosco em algum projeto. Ele como, Ele não se ele afasta, como, não. ele como todo método absoluto, intercomparação com internacional o tempo todo. É isso aí. Muito obrigado, viu? Obrigado, senhor. Um bom trabalho para vocês. Obrigado. Bom, gente, vamos dar prosseguimento. Vamos agora com a Ângela Souza Gonçalves, a CBMRI 26, caracterização de espectros neutrônicos com fontes de ameriço 241, ameriço berílio 241 e califórnio 252, moderados em água. Bom dia, Ângela. Ou alguém do trabalho também, pessoal. Caso a Angela não pudesse vir, a outra pessoa se manifestar. Eric, desculpa, eu perguntei tanto que eu acabei nem perguntando, nem liberando para ti o microfone, me perdoa. Vamos pular, Ângela? Isabela Neves, CBMRI 27, por favor, levantar a mão. Estimativa de doses ocupacionais e para indivíduos do público em radiologia veterinária. Isabela, fica para depois. Vamos ver mais um. Ô, CH, Isabela não teve o vídeo na. Tá certo. Tá certo. Pode ser que ela não tenha vindo por isso. Ela teve o problema e eu não sei se você acompanhou a evolução, ou melhor, o desenvolvimento desse problema. Ela não teve porque ela não conseguiu inserir o vídeo. A primeira vez e a segunda vez porque ele não estava no formato MP4. Depois ela tentou inserir, não conseguiu, e aí já tinha andado o congresso. Eu acho que ficou um pouco corrido, ela quis entrar apenas com áudio, a gente não conseguiu, o trabalho dela estava muito bom. Eu queria até fazer algumas perguntas, porque é uma área que tá sendo aberta agora. Eu vou falar até um pouco sobre isso, aproveitar que o tempo dela está aí disponível, e é uma área aberta, sabe, Eric, que não é contemplada ainda por normas. Há uma norma, no momento, sendo elaborada, que é a norma de implantação para serviços de radioterapia e medicina nuclear, que está sendo elaborada pelo pessoal da CNEM. Ainda vai passar por discussão com especialistas, depois vai à consulta pública antes da publicação, mas já existem serviços de medicina nuclear, já existem alguns serviços de radiologia, de radioterapia, e a radiologia é amplamente difundida, e a proteção radiológica dos indivíduos ocupacionalmente expostos, do público e dos pacientes, ela não é muito difundida, porque nas universidades, isso eu tenho visto nas discussões com o pessoal do Conselho
Federal, eles não têm um colégio brasileiro de radiologia, eles não têm uma sociedade brasileira de medicina nuclear, eles não fazem parte desses grupos. Então, essa preocupação é dada na grade curricular. Então, esse seria um trabalho interessante para que nós víssemos. Se alguém tiver interesse e curiosidade depois, mandar alguns e-mails para a Isabela, E que ela pode... lembrando, CH, que todos os trabalhos, tenha ele vídeos ou não, eles estão disponíveis para você acessar o artigo na página do Congresso. Pode baixá-lo, exatamente. Bom, vamos dar prosseguimento, então. Vamos ao João Henrique Raman, perdão, CBMR 28, sobre o trabalho Análise da Curva-Resposta de Geopolímero tipo NPAG, empregando a TRS 398. João, está aí? João. Meu caro João. Nós estamos... Ah, beleza. Opa. João chegando. João? Bom dia. Opa, bom dia. Tudo bem? Consegue Tudo me ouvir tranquilo? legal? Ouvimos bem alto e claro. Beleza. João, teu trabalho é muito bom, a gente já acompanha esse teu Obrigado. trabalho, a gente já acompanha o teu trabalho e o desenvolvimento dele há algum tempo, nós somos colegas de algumas matérias do IRD, de algumas pesquisas. Gostaria de fazer uma pergunta para você sobre o seu trabalho. Qual é a validade desse sistema? Validade em qual sentido você questiona, assim, só para eu ter uma ideia, desculpa. A validade desse teu material. Ele produz, ele depois de produzido, ele tem uma validade... validade, questão de tempo, seria isso. Isso. Digamos assim, se você manter as condições de armazenamento, principalmente levando em consideração a temperatura, ele tem, eu não digo uma vida eterna, porém as amostras que eu tenho, que já irradiei aí há mais de 3, 4 anos, desde que eu guarde de forma correta em geladeira, então abrigando em relação à luz e altas temperaturas, ele mantém um registro de dose, né? Não se deteriora também com criação de micro-organismos, porque ele é um material que não tem a presença de oxigênio, né? Então isso dificulta a criação e proliferação de micro-organismos na amostra, mas tem que saber acondicionar. Entendo. Uma pergunta técnica. Se você saturasse o ambiente do frasco, como a Andrea Mantuano apresentou ontem o material, ela apresentou na bancada. Isso, na palestra. Ela apresentou na bancada um balão de ensaio com um líquido dentro, que era o Gelfric. Se ela saturasse aquilo ali com nitrogênio, melhoraria essa conservação? Quando a gente começou, a gente fazia essa saturação com oxigênio, só que você tem que obedecer uma lei química, eu agora não lembro o nome direitinho, acho que lei de Henry, uma coisa assim, que é o mesmo princípio da Coca-Cola, quando você abre, né? Então, quando você abre a tampa da Coca-Cola, sai o gás, porque ele está mantido sob pressão dentro do frasco. Se eu tivesse que fazer isso com o meu gel, e como eles faziam, né? Agora a ideia ela é aberta, mas na época não, eu teria que criar um sistema na forma de como se fosse uma panela de pressão. Né? Então, em vez de trabalhar com vidrarias simples de laboratório, eu teria que gerar uma panela de pressão, alguma coisa assim, só para fazer com que o gás ele se mantivesse dentro da solução, né? E fazendo com que o oxigênio ele saísse. Então, uma evolução que aconteceu foi isso, né? De você fazer essa captura química do oxigênio, né? Não utilizar mais um gás para expelir o oxigênio do meio. Outra pergunta, João. Esse seu gel, depois de utilizado uma vez, ele pode ser reaproveitado? Não. Ele, como eu falei, ele faz um registro permanente da dose e ele não é reciclável nesse sentido, porque como eu tenho um polímero sendo formado e
polímeros, de uma certa forma, né, os plásticos, eles são classificados de duas maneiras, os termorrígidos e os termoplásticos. O termoplástico é o que você recicla, que nem a garrafa PET. Entretanto, o polímero que eu tenho formado dentro do meu gel, ele é um termorrígido, então você não tem como reciclar novamente o material. Ele tem as ligações cruzadas sendo formadas, elas são, digamos assim, permanentes, né? Então, se eu quiser reciclar alguma coisa assim, eu vou acabar degradando o material, o que não é interessante, né? Mais uma pergunta, Vamos lá. e é diretamente relacionada à viabilidade dessa sua pesquisa. A viabilidade, a gente viu que a viabilidade não é apenas uma questão de custo, embora a pergunta seja sobre custo. Mas ontem, na sessão me esqueci, Marília, ela mostrou que existem outros fatores que tornam um produto viável, como os valores, que é diferente de custo. Então, eu gostaria de te perguntar, em relação aos dosímetros gel que existem, ou dosímetros líquidos que existem por aí, qual o custo relacionado a cada teste e se ele é viável para competir financeiramente com outro Assim, a ideia, quando eu comecei a trabalhar, né, e depois foi apresentado ao professor Guilherme, foi justamente isso, fazer com que a produção dele realmente barateasse e, de uma certa forma, se tornasse, digamos assim, acessível. Então, com produtos, digamos que, de uma maneira geral, a gente tenha na cozinha, em casa, eu consigo preparar o material, né? Então, novamente, né, tendo como referencial quando a gente começou, a matéria-prima era totalmente importada, né? Tudo era importado. Então, ao longo dos anos, já no meu mestrado, a ideia foi essa, né, de começar a usar produtos nacionais para fazer com que ele se tornasse mais viável. Um cálculo assim ainda não coloquei na ponta do lápis, né, mas realmente a gente conseguiu baratear. Quando o material começou há 10 anos atrás. Eu gostaria de te dar os parabéns pelo trabalho. Obrigado. E dar os parabéns também pela patente, que eu sei que você já deu entrada na patente da tua pesquisa. Obrigado. Vamos seguir. Vamos ao CBMRI. É ele mesmo, né? Sou eu mesmo. O próximo é o CBMRI 29, meu caro amigo, novamente. Continua no ar. Falar sobre o processo de polimerização do gel dosímetro tipo PAG por radiação X, um estudo dirigido. Você já pensou em desenvolver alguma ferramenta tecnológica, como software, que direcione esse estudo dirigido para possíveis usuários, ou seria apenas treinamento? Essa é uma pergunta do Eric, que trabalha com essa parte de treinamento, de ensino, muito bem, e inclusive com essa parte de software de treinamento, né, para esse tipo de trabalho. Eu não pensei, eu já utilizei assim, mas não na parte física química, né? É mais assim em relação aos resultados, né? Então, o processo de obtenção das imagens, por exemplo, isso eu tenho usado bastante. Até alguma coisa associado com inteligência artificial para ela estar trabalhando na imagem, localizando certas coisas que eu deseje, né? Então, mais assim como usuário final, digamos assim, né, eu só estou pegando a ferramenta pronta e aplicando. Ainda não me questionei, né, e é até interessante a pergunta porque desperta essa visão, mas ainda não pensei nesse sentido, né? Opa, não, vamos criar um software, um aplicativo, uma ferramenta que auxilie. Como tratado, eu estou sendo usuário final, pegando e aplicando. E no caso, alguma coisa associada também com inteligência artificial. Qual a faixa que esse dosímetro trabalha, João? De dose? De dose. O mínimo que
foi percebido assim em ensaios laboratoriais e que também a literatura reforça, é em torno de 5 grays. Para o meu trabalho, né, como eu estou utilizando para uma aplicação prática, eu estou indo até 30 grays, né, que seria uma dose para tratamento aí na região da base do crânio ou na região de encéfalo, né, para uma radiocirurgia. Então eu limitei, né, digamos assim, até 30. E todo mundo sabe, né, doutorado é aquela correria, a gente acha 4 anos é tempo mais do que suficiente, então você tem que ser objetivo. E lógico, quando aliviar a situação, digamos assim, eu quero testar, né, ver se até qual seria realmente o limite máximo, né, se vai até 50, até 100, se de repente tem uma saturação ou para de responder. Então isso ainda não foi bem tratado, mas como eu falei, né, para a minha aplicação prática, até 30 grays ele está respondendo de forma tranquila. Entendo. Me diz um negócio. Eu lembro da geometria dos dosímetros que você apresentou durante a defesa do seu doutorado. Foram frascos que você apresentou. Você já tentou uma outra geometria para esse dosímetro? Posso. Ele, na realidade, pelo fato de ser um gel, né, desde que eu observe a forma de acondicionamento para não ter uma contaminação com oxigênio ambiental, digamos assim, né, ele pode assumir qualquer formato. E formato eu falo normalmente em relação a áreas anatômicas. Eu optei pelo frasco porque, como estou a um primeiro momento levantando curva de respostas, né, uma curva de análise, então ele fica mais fácil de trabalhar, né? Mas isso pela minha necessidade. João, gostaria de agradecer a tua Eu que colaboração agradeço e as respostas. pela participação, muito obrigado. Desejo a vocês aí uma boa condução em relação à sessão do chat. Parabéns a todos nós, né? Parabéns a vocês também. E valeu, muito obrigado. Obrigado, bom dia. Valeu. Então, vamos dar prosseguimento. Martin Cruel, CBMR 30, estudo prospectivo sobre compliance da proteção radiológica em medicina nuclear. Martin, já está? Bom dia, Martin. Vamos passar à frente. Passar. Miriam Araújo, CBMR 31, padronização absoluta eu acho que é o manganês 54, se eu não me engano, o trabalho que eu vi, eu acho que era manganês 54, pelo método pico-soma, utilizando a espectrometria gama com detetores de germânio. Se encontra, Miriam? Eu acho que ela... Alô? Acho que não veio o vídeo não, viu, CH? Não veio o vídeo? Dela não. Eu li o artigo, eu li o trabalho. Então a gente pode encaminhar por e-mail esses que não teve vídeo, a gente pode encaminhar por e-mail alguns questionamentos. Eu tinha uma pergunta que eu li, eu achei muito interessante. Beleza. Ela usa 2 métodos também. CBMR 32, Natália Almeida, o uso das medições gama para avaliar meia-vida de radiofármacos. Opa, o Biratã pediu para falar. Por favor, doutor Biratã. Ele falou, ia sinalizar isso. Doutor Biratã, por favor. Já está. O Biratã, acho que faz parte do trabalho da Miriam, se eu não me engano. Doutor Biratã? Bira?
Acho que o professor Bira está com problema de áudio. Ok. Eu falei para ele aqui no chat que a gente não estava escutando, caso ele tenha entrado e não tenha conseguido falar, mas a gente vai passar para o próximo e na volta ele responde, a gente volta para ele. Sim. O próximo é Natália Almeida. Natália Almeida, uso das medições para gama, medições gama para avaliar a meia-vida de radiofármacos. Natália, se encontra? Bom dia. Bom dia, Natália. Vocês Como estão vai? me ouvindo? Sim, ouvimos alto e claro. Natália, bom trabalho seu. Queria te dar os parabéns por ele e fazer algumas perguntas. Natália, qual a rastreabilidade utilizada na câmara do tipo poço que você utilizou no trabalho? Alô? Vocês conseguem me ouvir? Agora sim. Alto. Pipocando um pouquinho. É. Pipocando um pouco. É. A gente não está conseguindo escutar. Não. Natália, eu vou retornar para você daqui a pouco. Enquanto Oi? O professor Bira também faz parte desse trabalho. Ele está respondendo que ela foi calibrada no método por F18, acho que Flu 18, né? No método primário anticoincidência para esse trabalho. Vamos fazer o seguinte, pessoal da organização, tenta ver se a gente consegue subir o professor de novo, porque ele pode responder para a gente os dois trabalhos. Professor José Ubiratã. Professor, pode desativar o microfone, tenta falar com a gente aí para testar. Professor? Beleza. Professor Beira, que prazer. Professor, a gente não está te escutando. Será que o microfone está desativado? Está ativado? Está normal? A gente não está conseguindo te escutar. Caramba. Não, aí foi o senhor compartilhou a tela com a gente. Professor, tenta, se for o computador, tenta desplugar o fone para ver se ele está atrapalhando. Já tirou. Não é isso, né? O senhor escuta, né? Tá, vamos fazer o seguinte, a gente tenta, professor, te puxar daqui a pouco de novo, tá bom? Pra gente dar prosseguimento e tenta te puxar de novo. A gente deixa em stand-by aqui, CH, o trabalho da Miriam e da Natália. Ok, a gente volta já. Não vamos para o comercial, mas a gente volta já. Aguenta aí, chefe. Bom, a seguinte seria CBMRI 33, Rosane Moreira, caracterização pelo método de Monte Carlo de um monitor individual de nêutrons de albedo. Rosane está aí? Bom dia. Oi, bom dia, Rosane. Rosane, posso te fazer algumas questões?
Claro. Existem análises dessa natureza em outros códigos? Sim, na verdade, tem essa intercomparação feita e eu vi MCNP. Agora eu não me lembro quais foram os outros códigos, mas foram feitos com outros códigos, menos o Giant 4, essa intercomparação. Entendeu? Oi, desculpa. Não, por favor. Então, realmente, assim, MCNP, Fluca, talvez, e Giant 4 não estava participando. Tá. Quais quais e como os resultados podem ser comparados e validados entre si? No caso dos meus resultados, Isso. Você pode validar esse seu trabalho utilizando um outro código? E já aproveitando essa questão, eu queria te perguntar por que você escolheu o Giant 4? então, o Giant 4 é de graça, então qualquer um, diferente do MCNP, você pode entrar no site do Giant 4, baixar ele e instalar ele no seu computador e já começar a usá-lo sem nenhum problema. E ele é aberto, então ele não costuma ser como esses códigos, normalmente são caixa preta, que você não tem muito acesso ao que tem dentro. Então você tem livre acesso para mudar o que você quiser nele. Você tem essa liberdade. Então o Giant 4 é bem interessante. Tem uma library boa, né? Tem uma biblioteca boa, né? Também, isso. Então você tem uma biblioteca boa, tem essa liberdade de acesso, ele é de graça, então tem vários. Ele está sendo bastante utilizado agora. Quando eu comecei a usar ele, tinha poucos artigos, mas agora ele está sendo bem utilizado e nessa faixa de energia, né, que é mais baixa, porque ele foi criado para faixa de energias altas, né, para altas energias. Ele é do CERN. Pois é, então agora. Você acha que você poderia validar esse seu resultado com outro código, com um trabalho montado em um outro código, por exemplo, EXNRC ou então Penelope? Então, nesse artigo, eu comparei ele com o resultado da intercomparação que usou o MCNP 4C. Então, não foram meus resultados, mas foram os resultados dessa intercomparação. MCNP 4C. Aí a autora utilizou esse código para fazer esses mesmos cálculos e eu comparei com ela. Eu não utilizei a MCNP, eu só utilizei o Giant, mas comparei com a MCNP. Entendi. Os meus resultados. Eric, alguma pergunta? Ok. Rosane, muito obrigado pelas respostas. Nada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada a vocês. Obrigada. Trabalhar com Monte Carlo é muito interessante. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Bom dia. Alguém escreveu alguma coisa ali, um momentinho só. Fui eu, CH. Eu escrevi aqui, professor, eu vou falar até aqui agora. Se puder, professor, você tenta entrar novamente pelo computador ou então tenta entrar pelo celular, porque a gente só precisa de áudio nessa etapa, então a gente pode te puxar depois já pelo celular e acho que é mais fácil de funcionar. Eu volto já, vou começar a chamar todos já. Chamar os que não estavam presentes. Tairine Moratelli, CBMR 34, trabalha sobre a utilização de modelos voxelizados de tireoide para desenvolvimento de um simulador físico antropomórfico para impressão 3D. Eu acho que também não teve vídeo desse eu não consegui ver, pelo menos, vídeo desse trabalho. Você viu, Eric? Teve sim. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma também. Eu li o trabalho. Então pode tá com o barco aí. Por favor, fica à vontade, Eric. Pode fazer a primeira pergunta. Tá. Bom dia, Tairine.
Bom dia, Tairine. Tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Beleza? Ótimo. Você também? Beleza. Tairine, eu achei seu trabalho excelente. Eu só não consegui perceber se você tem previsão para a realização dos primeiros testes em campo, para colocar em escala para fazer uma testagem com mais número de amostras. Então, esse protótipo estava em vias de ser impresso, né? A pandemia começou a parar tudo na semana exatamente que a gente efetivamente produziria o protótipo. Então, esse foi um pouco do atraso. Então, enquanto o Senai, porque esse trabalho é em parceria com o Senai, né? A gente faz a impressão lá no laboratório deles. Enquanto eles não voltarem às atividades normais, a gente ainda não tem essa previsão, mas eu acredito que agora, de repente, para o início de dezembro, eu acho que alguma coisa já retorne e a gente já consiga efetivamente produzir um protótipo para começar esse teste, né? Entendi, excelente. E você tem alguns serviços de medicina parceiros já para você poder encaminhar esses testes? Como eu Se tem acredito, quantos? E a expectativa dos primeiros testes e dos primeiros resultados saírem com 10 pessoas, 10 amostras, 20, 30, 40? eu tenho até o outro aluno, né, do Dr. Bernardo, que é o Salomão, ele está fazendo um trabalho, né, de calibração dessas gamas câmaras e até mesmo também o treinamento desse pessoal. Ele desenvolveu uma planilha para um software, né, um software para esses resultados saírem de uma maneira mais clara e simples para o trabalhador. Então, são cerca, se não me engano, de 7 serviços que já têm essa parceria, não só no Rio, mas em outros estados também ele fez esse trabalho. Então, acredito que a partir do momento que a gente tem esse protótipo e consiga colocar ele em teste, eu acredito que essas instituições não seriam um problema para a gente começar a já testar mesmo então. Excelente. Tairine, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Eu vi que você, nos seus resultados, após a impressão, eu acho que, se eu não me engano, se eu estou certo ainda aqui, você teve uma diferença de 0,3% na peça. 0,3% maior do que a referência, né? Do que o modelo voxelizado. Você sabe o motivo? Então, eu acredito que essa parte do trabalho foi feita em parceria com o Dr. Bruno, né, do CDPM, um profissional excelente que está ajudando a gente nesse processo. E eu acredito que essa diferença, né, esse percentual tão pequeno, ele se deu única e exclusivamente por conta da suavização dos ângulos agudos do modelo. Assim, acredito que não tenha sido nada além disso. Eu acredito que tenha sido, sim. Ele provavelmente deve ter dilatado os voxels para dar uma suavizada nas arestas dos voxels e deve ter... Oi? Nesse sentido, a matriz ela foi aumentada, né, para tentar aumentar a resolução da imagem, e também foi feita uma suavização com aquele filtro gaussiano. Então, eu acredito tenha se dado exclusivamente por isso, assim, por conta mesmo dessa suavização dos ângulos. Então, perdeu mesmo aquele ângulo, tornou uma coisa mais, vamos dizer assim, homogênea, né? Não sei o termo que a gente... Mas eu acredito que tenha sido em função disso mesmo. O CH, rapidinho, o professor Bernardo aqui, ele fez duas intervenções, falou duas coisas aqui que são, na realidade, 9 serviços inicialmente, e que uma diferença de 0,3% nesse tipo de aplicação não tem tanta relevância, né? É totalmente irrelevante. Ele fez acrescentou essas considerações na resposta. Eu pensava que nós eram serviços, então já tivemos essa dúvida. Sem problema. A pergunta sobre essa diferença é exatamente que é muito baixa. É muito boa. E normalmente você tem, na renderização, você tem uma dilatação e uma erosão para tentar suavizar, e o erro acaba, às vezes, sendo maior. E ela obteve um resultado muito bom na renderização, na voxelização desse Phantom. O Bruno, né, o Dr. Bruno foi excelente assim, nessa fase do
projeto. Assim, foi realmente muito boa essa parte da manipulação, né? Ok, Tarine. Mais alguma pergunta, Eric? Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo, também pela parte aí. Foi muito, muito importante. Gostaria de agradecer a Tairine. Seguindo, obrigado igualmente. Seguindo, Walter Jorge Coutinho Júnior, avaliação dosimétrica de uma fonte radioativa didática de ameriço 241 por meio de simulação computacional utilizando o método de Monte Carlo, CBMRI 35. Walter, está aí? Olá, bom dia. Bom dia, Walter. Tudo bem? Tudo bem. Walter, parabéns pela apresentação. Obrigado. O Eric, inclusive, falou que é um formato não convencional, né? E ele pergunta como isso reage quando a fonte é de raio-x. Se você mudar a fonte, como vai reagir essa avaliação dosimétrica? Olha, acho que eu não saberia responder porque ainda eu estou começando a trabalhar com o MCNP, né, e trabalhar com simulações de avaliação dosimétrica e ainda não trabalhei com raio-x, né? Mas no nosso grupo é muito comum, né, fazer simulações utilizando raio-x, mas eu não saberia responder. Entendi. Você já tem mas com certeza as energias seriam mais altas, né? No nosso caso aqui, inclusive a gente simulou um laboratório didático lá da universidade, onde eu sou técnico, e a gente tem os raios-x didáticos, né? Que com certeza vão ter uma energia maior que essa fontezinha de ameriço. E a gente também tem um mamógrafo, né? Talvez o raio-x didático que a gente tem, ele é todo blindado. No caso, por exemplo, do mamógrafo, haveria bastante energia espalhada, com certeza os valores que a gente teria aí de dose no nosso objeto simulador seriam bem mais altos. Vocês usam o MCNP, né? Isso. Por que você escolheu esse código? Algum trabalho já apresenta esse código para você se basear ou foi uma escolha pessoal? Foi uma escolha em conjunto, né, das pessoas que trabalharam no artigo. No nosso grupo já tem mais trabalhos utilizando o MCNP. Lá na UFO, na física médica, eu sei que tem um pessoal que trabalha com Penélope, né, mas como as pessoas que eu já estava envolvido nesse projeto já trabalhavam com MCNP, então acabou que foi uma escolha natural. Mas talvez se eu prosseguir nos estudos, entrar no doutorado, talvez eu amplie esse espectro e passe a estudar os outros códigos para até entender também qual que é as vantagens e desvantagens de utilização deles, né? Essa pergunta eu fiz porque eu já fiz uma pesquisa sobre isso e uma das coisas que mais faz a escolha do código, além, é óbvio, da sua aplicação específica, é a facilidade ou conhecimento sobre ele, né? Quer dizer, o seu não foi uma habilidade específica dele, foi mais por facilidade e conhecimento, né? Você já conhecia, Isso. então ficou mais fácil por isso, né? E tratando-se assim de ciência no Brasil, né? No caso a gente ter a licença dele também é um fator que ajuda, né? Infelizmente, nem sempre a gente pode escolher os melhores cenários ou o melhor software. Talvez a gente tenha que trabalhar com o que a gente tem, né? Gostaria, Eric, alguma pergunta? Não? Reiterar que o vídeo ficou muito bom, parabéns. O trabalho também é muito bom. Obrigado, Eric. É o primeiro congresso que eu estou participando, então eu fico feliz com esse feedback de vocês.
e principalmente assim por eu trabalhar como técnico de laboratório, o próprio estudo ele contribui muito para a minha formação. Espero que a melhoria na minha formação eu possa contribuir com a formação dos estudantes da universidade. Com certeza. Excelente. Eric, eu vou te pedir para assumir agora a partir do 36, mas eu gostaria de relembrar, aliás, a gente podia dar uma passada rápida no pessoal que ficou, né? Ou você prefere no final? Eu acho melhor no final, que eu acho No fim? não estou vendo algumas pessoas Se aí. der certo o tempo, se correr certinho, a gente volta então. Consegue. Ok? Vamos lá. Só para lembrar para o pessoal que já está no chat e que já utilizou, que os vídeos vão ficar disponíveis, por enquanto, no YouTube e no site, e também os trabalhos podem ser baixados também no site. Na faixa no item, na aba comentários, é um lugar bom para se fazer perguntas para esses vídeos. E uma coisa que nós notamos é que o YouTube teve muito mãozinha para cima, mãozinha para baixo, mas pouca questão. O pessoal curtiu, mas podia curtir fazendo uma pergunta. Então, como essa é a primeira vez, a gente está aprendendo com isso, né? A gente está se adaptando a essa nova modalidade de congresso, de apresentação. Eu acho que a gente teve um bom resultado, mas eu acho que na próxima, Eric, a gente tem que reforçar um pouco mais essas informações para a gente ter um feedback maior, uma amostragem melhor do que o pessoal achou dos trabalhos. Bom, Eric, eu queria te agradecer aí a colaboração. Você pode seguir daqui para frente, te agradeço as intervenções aí. Opa, vamos lá. Primeiro é o CBMRI 36, Beatriz de Assis. É a primeira da listagem aqui. Olá, bom dia, Beatriz, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Parabéns pelo trabalho. Eu queria perguntar algumas coisas sobre o trabalho. Em primeiro lugar, a acessibilidade que você colocou no vídeo foi sensacional. Que ideia boa. Poxa, muito obrigada, muito obrigada. Parabéns. A outra coisa que eu queria sinalizar é o seguinte, você já tem algum estudo desses sensores, esses sensores PIN que você tem para as qualidades de RQT? Ou eu não tenho nenhum tipo de estudo direcionado ainda para esse tipo de sensor? Você poderia... Então, eu não sei te responder sobre o RQT, mas tem mais estudos dentro dessa parte de qualidade de radiação, entende? Certo. Então, tá até na minha bibliografia alguns estudos que eu usei para fazer essa parte do trabalho, né, que eu peneirei e tudo mais, para poder se encaixar dentro do meu trabalho, que foi um estudo teórico, né, de iniciação. Certo. Entendi. Porque eu falo isso porque a viabilidade da utilização dele ou não depende de você fazer uma análise de acordo com a faixa de energia e qualidade que você tem o uso pretendido, né? Por exemplo, a RQT, como você sinalizou no trabalho. Eu acho que como uma sugestão é interessante. Como uma sugestão é interessante, inclusive, você pesquisar sobre isso especificamente, para não trabalhar em cima de um equipamento ou de um sensor que talvez não funcione adequadamente para o uso pretendido. Sim, em hospitais de grande porte, a faixa de energia dele é de 81 a 100 kV, e em clínicas de 100 a 120, então ele trabalha por aí nessa faixa. Ótimo. Então, já é um bom indicativo. Já é um bom indicativo. Mas obrigada eu vou pesquisar e volto a te responder. É uma boa... CH, alguma ponderação? Não.
Não, eu achei o trabalho dela para uma iniciação científica bastante ousado. É, é, uma, um estudo que eu acho que é um ponto mais avançado, né? Uhum. Ele vai dar muita pesquisa para ela. Uhum. Eu gostei muito. E a parte de acessibilidade, eu só queria saber, de vez em quando seus vídeos apagavam, ficava só. Sim, foi por causa da edição. Eu tive esse problema. Eu não conseguia editar de forma que não. Ah, o meu vídeo apagava, ficava a tela branca que você falou. Eu acho que é para o pessoal da Então, é acessibilidade porque, ficar o- como Para ela não foi. ficar parada na frente, foi isso que eu Sim, entendi. sim, foi porque o que acontece? Eu não falei pausadamente. Eu gravei o meu vídeo primeiro e depois mandei para ela. Uhum. Ia ter um problema, porque a sinalização precisa de uma pausa. E eu não me preparei para isso, porque foi a primeira vez que eu fiz. Então eu tive que editar. Por isso que às vezes os vídeos dão uns probleminhas, mas foi por causa do programa. Entendeu? Mas tá Eu tive excelente. esse problema. Excelente o vídeo. Obrigada, muito obrigada. Eu achei interessante e foi, além de tudo, foi educativo que há necessidade de sincronismo entre as duas linguagens. Sim, eu tive umas dificuldades para conseguir sincronizar, tanto que porque ela me mandou o vídeo no mudo, e aí eu tive que ir pelo tempo, entendeu? Ela me mandou os tempos que os slides perduravam durante a sinalização dela, e eu tive que ir encaixando. Depois ela me falou que até algumas partes não ficaram tão sincronizadas assim, mas que uma pessoa com deficiência auditiva conseguiria entender. Então, ficou bom porque é mais uma faceta, né, para o nosso, mais uma ideia, né? Uma ideia para o nosso próximo congresso virtual ou online que a gente vai ter. Parabeniza também a sua colega, a pessoa que fez isso, que sim, valeu muito a pena. Muito obrigado. Muito obrigada. Valeu. Bom dia a vocês. Eric, parei de te escutar. Próximo trabalho para Caroline Bastos. Bom dia, Caroline. Tudo bem? Oi, bom dia. Parabenizar pelo trabalho também. Caroline, sobre esse seu trabalho, tem alguma legislação brasileira que trata de controle de qualidade ou alguma legislação internacional que trabalha com controle de qualidade, níveis de dose, avaliação de risco, esse tipo de coisa, especificamente para a Bodyscan? Bom, a princípio tem uma norma da CNEM, mas nada assim que eu tenha encontrado que faça essa regulamentação, a princípio, né? Mas, no geral, o que eu encontrei até então foi uma norma da própria CNEM que fala sobre, com relação a esses equipamentos, mas nada muito profundo, assim. Internacionalmente, algum documento da Agência Nacional, alguma coisa dessa, você chegou a pesquisar ou não teve tempo hábil? Sim, cheguei a pesquisar, encontrei algumas coisas falando sobre a exposição do IOE, mas comecei a ver isso agora na pandemia, assim como as simulações e algumas coisas acabaram sendo rompidas. Entendi. Tá. Vamos lá, pode encerrar. Caroline, dá licença. Esse equipamento, eu conheço pouco ele, sei como ele funciona, vi no seu trabalho, mas eu tenho uma parte do funcionamento que eu não consegui entender. O tubo é fixo? Essa parte eu ainda não sei, que eu comecei a estudar tubos especificamente agora, para entender melhor o funcionamento nesse equipamento. Eu estudo mais a parte biológica mesmo, de como vão ser os efeitos e afins. Entendo. É um trabalho excelente para iniciação. Muito bom. O pessoal tá...
Tá levantando, subindo o sarrafo. É. Tá subindo o sarrafo. Então, mais alguma parte, CH? Não. Eu tinha pensado só nesse ponto, e eu tenho curiosidade para saber, porque, por informação, tinha um equipamento, tinha um exame antigamente, que foi muito utilizado, que foi a abriografia, doses altíssimas. O equipamento de abriografia que tinha no Exército, quando eu fui para o Exército, ele só tinha uma posição. Então, os mais baixos tinham que esticar o pescoço, o outro tinha que abaixar, e a dose era distribuída de forma errada. E eu estava pensando nisso. Você passa num portal desses, como é que ele responde? Você limita o tamanho da pessoa, a largura da pessoa? Entendi. Ô Caroline, isso aí é um contexto de produção radiológica que pode ser avaliado também pelo seu trabalho. Sim, eu estava falando isso com o José Guilherme também, para ver esses pontos relacionados das pessoas que se submetem a esses equipamentos, até porque nesse momento eu só estou levando em consideração apenas um escaneamento. Eu ainda não me aprofundei em si no IOE, mas pretendo fazer isso no próximo trabalho. Beleza, excelente. Muito obrigado, Carol. Nada. Eric, o Martin deixou informação de que ele já está à disposição. É só informar ele. Martin, ao final das apresentações, da lista de apresentações, nós vamos chamar o pessoal que não estava no momento e vamos repassar para ver. Fique tranquilo que a gente passa por aí. Pode seguir. Uma sinalização aqui de Lília Bueno. A abriografia foi abolida do país graças ao trabalho do IRD. Há muito tempo. Há muito tempo. Mas eu ainda peguei, eu sou velho, né? Eu ainda peguei isso. Obrigado pela parte, Lília. O próximo é Claudete Roberta. É o CBMRI 38. Bom dia, Claudete. O microfone. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Excelente trabalho. Tem uma pergunta aqui. Você faz os controles de qualidade na Câmara com fontes de radiação, não é? Isso. Então, vocês têm no laboratório de vocês algum arranjo de teste de estabilidade com um arranjo completo de calibração que leve em consideração tanto a fonte, quanto o sistema de medição, quanto o raio-x, quanto a câmara? Não, nós usamos mesmo a fonte de teste para fazer, né? Como nós tivemos problema com um padrão para tomografia, nós pensamos em usar, no caso, irradiar um pouco com o raio-x, né? Montar um setup e fazer para avaliar se realmente é a corrente de fuga que está interferindo, mas no momento nós fazemos os nossos testes todos com as nossas fontes de estrôncio, né? Nós temos duas fontes, uma que a gente chama de fonte 1 e fonte 2, e uma com atividade maior e outra com atividade menor. E dependendo da câmara, né? Formato da câmara é que a gente seleciona qual fonte a gente vai usar. Tá, entendi. Beleza. Eu falei isso porque às vezes é interessante até monitorar o comportamento da fonte de raio-x também, né? Para o laboratório de calibração. A gente pensou em usar, né, o raio-x para a gente poder fazer, mas como a gente sempre tenta reproduzir e os nossos padrões, né, a gente já faz a corrente de fuga e já faz os outros testes de estabilidade e repetibilidade, então a gente usa sempre o mesmo suporte de acrílico para garantir justamente essa reprodutibilidade. Entendi. Excelente. Gostei do trabalho, parabéns pelo trabalho. Obrigada. CH tem alguma pontuação para fazer? Não, pode seguir. Muito obrigado, viu, Claudete? Tá ok. Valeu.
Tem algumas pontuações aqui do professor Bira dizendo que é exatamente isso. Foi uma tese de mestrado do João Feital. Levou subsídio para abolir essa prática. Sobre a biografia. Isso, do trabalho anterior. Educacionalmente, só para o pessoal saber que existiu um instrumento desse. E ainda, complementando a informação que eu dei, além de serem baixinhos e altos e baixos, entrando no mesmo aparelho com a mesma geometria, com o mesmo posicionamento instalado, a dose era a mesma, era uma cabine com 2 portas. Eles abriam uma porta, entrava um soldado, abriu a outra e saía de novo. Ainda bem que isso acabou. Bom. Dayana Azeredo. Próximo trabalho, CBMRI 39. Bom dia, Dayana. Olá, bom dia. Olá. Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho. Deixa eu te perguntar, um elemento importante para ser avaliado é o custo de fazer esses testes que você está propondo no trabalho. Quem arcaria com o custo desse trajeto de você ir fazer as calibrações no serviço de medicina nuclear? Seria o próprio serviço para você levar um iodeto de sódio? E quanto custaria isso? Se tem alguma estimativa? Bom, Eric, a proposta do meu trabalho era fazer um estudo, né, com relação à viabilidade de implantar no laboratório esse sistema. Então, nessa primeira fase, é viável, sim, fazer isso no laboratório. Essa pergunta que você fez, vou até anotar aqui, é muito interessante, porque eu ainda não cheguei nessa fase, né, sobre calcular o custo, quem vai arcar com isso. Mas quando chegar nessa fase de fazer os testes, né, que vamos poder perceber como o instrumento vai reagir, se vai dar certo mesmo, aí eu acho que vai chegar nessa fase de calcular o custo, né, ou quem vai arcar com isso. Mas a princípio, isso pode ser um serviço oferecido do próprio Laboratório Nacional, né? Então, assim, conversando aqui agora, pensando nesse assunto, pode ser que seja quem vai arcar com o custo é o próprio laboratório, o próprio Serviço de Medicina Nuclear, né? Que pode ser um serviço oferecido pelo próprio Laboratório Nacional. Entendi. Eu falei isso porque um estudo de viabilidade, eu entendi que teria isso, mas a fase do estudo é inicial, é só avaliar a viabilidade disso acontecer ou não, para depois avaliar como isso pode se comportar no mercado para fechar o estudo de viabilidade, né? Isso aí. E a gente, com esse estudo, com esse levantamento, o que ficou claro é que o laboratório tem todas as condições de fornecer esse tipo de serviço. Perfeito. Aí, numa outra fase, a gente chega nessa parte aí. Outra coisa, Dayana, tem alguma regulação que exige a calibração desses sistemas nos serviços? Bom, o que a gente sabe, né, que as normas CNEM, até mesmo o RDC, elas exigem aí o controle de qualidade e calibração dos ativímetros, né? E aí, como não tem os padrões radioativos aí de meia curta, esses equipamentos acabam não sendo calibrados. E são feitos os testes para você poder acompanhar a estabilidade, né, o bom funcionamento dos equipamentos. Essa seria uma lacuna, né? Então, o seu trabalho é para tentar viabilizar aos serviços uma forma de prover rastreabilidade, porque mesmo que esteja em lei, hoje não é executado plenamente, é isso? Isso. Massa, excelente. Excelente. CH. Permita. Né, o que tem hoje, na verdade, não é exigência para calibração. Não tem um laboratório ainda que faça calibração desses instrumentos aqui. O que nós temos hoje é a obrigação de teste de desempenho. No momento que você fizer, até porque não tem demanda, já que não tem obrigação, não tem demanda. Eu sei de um laboratório, 2 laboratórios que estão tentando fazer também a calibração desses instrumentos, assim como você. Vou deixar as informações aqui para que você, de repente, consiga fechar com eles e trocar,
porque eu acho que o interesse é o mesmo. Um é o laboratório da UERJ, o LabMetro da UERJ, e o outro, se eu não me engano, é com a doutora Maria da Penha, em São Paulo. Ela parece que também está trabalhando algo desse tipo, com o doutor Paulo Cunha. Seria interessante você fazer uma troca com eles, porque eles estão impactados exatamente se vão. Eu acho que você trouxe uma solução para eles. Eles não sabem se vão ou se trazem um instrumento para ser utilizado, para ser calibrado num laboratório, ou se mandam fonte, se mandam instrumentação. Então, eu acho que seria interessante você fechar com eles alguma coisa, conversar com eles alguma coisa para melhorar o seu trabalho, que eu acho que está muito bom. Eu acho que é uma necessidade urgente. Urgente disso. A câmara de ionização que a gente está falando é a única câmara de ionização que não é calibrada. É a única que não é calibrada. Mas ela é selada. Mas quem garante que o gás lá dentro, a pressão do gás lá dentro é a mesma? Quem garante que o cabo não está com problema? Quem garante que o eletrômetro está calibrado? Está lendo direito? Então, existe a necessidade de se fazer essa calibração. Lá fora, se eu não me engano, na Alemanha, eu acho que, se eu não me engano, eles têm a obrigação de calibrar esse instrumento a cada 5 anos. Mas é um instrumento tão complicado de se trabalhar desse jeito que a PTW, por exemplo, parou de fabricar um instrumento dela, que não valia muito a pena. Então, eu acho que você está num ótimo caminho. Eu acho que é um campo muito fértil para esse tipo de trabalho, e eu acho que a solução que vocês encontraram é uma solução muito boa. E os outros laboratórios estão penando para decidir alguma coisa desse tipo. Esse itinerante seria muito interessante. E aí o Laboratório Nacional ele acaba cumprindo, né, a sua tarefa aí também, que é de prover rastreabilidade, né, para os sistemas de detecção. Aí fica todo mundo feliz, né? Perfeito. Uma finalização aqui do professor Bira é que o CIRT é para poder prover rastreabilidade ao serviço de medicina nuclear. Esses trabalhos podem ser complementares, uma vez que esta comparação, o serviço calibrará os ativímetros no próprio local. Sim. Exatamente isso. Beleza. Muito obrigado, Dayana. Obrigado a vocês pela oportunidade. Valeu. Tchau. Parabéns ao grupo. O próximo trabalho é o CBMR 40, Elicardo Gonçalves. Bom dia, Ricardo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Ótimo. Beleza, parabéns pelo trabalho, excelente. Olha, Ricardo, uma pergunta que eu tenho aqui sobre esse trabalho é o seguinte. Tem outros trabalhos que aplicam essa mesma técnica para esse mesmo tipo de equipamento de fluorescência? Isso fala em termos de comparação de resultados entre o de vocês e outros trabalhos. Sim, você vai ter resultado, você vai ter medidas pontuais, né? A medida de tramitação é uma coisa simples, né? A gente aprende isso talvez nas universidades, como uma aula didática, como coisa nesse sentido, né? O que a gente tem feito nesse trabalho foi aproveitar o mecanismo de mapeamento do equipamento e fazer essa medida ao longo de uma amostra em, sei lá, uma matriz de talvez 200 por 200 pontos, entendeu? Sim. Um tempo exatamente muito baixo. A gente pretende sugerir isso também como um método do equipamento, né? A ideia inicial lá no começo era que a gente construísse o equipamento só para fazer esse tipo de medida, né? Fazer esse mapeamento, mas a gente percebeu que com algum processamento digital a gente consegue usar o mesmo equipamento que já tem um setup diferente para fazer 2 medidas diferentes. Excelente. Eu gostei muito do trabalho. Outra pergunta que eu tenho é o seguinte, isso pode ser extrapolado para outras amostras e os fabricantes desses equipamentos de fluorescência, eles têm conhecimento desse tipo de correção que, pelo que me pareceu no trabalho, é bastante significativo. O laboratório que eu trabalho, ele tá construindo um equipamento esse equipamento que a gente usou é comercial. Mas existe um esforço da construção de equipamentos desse sentido no próprio laboratório, para que a gente consiga mexer nas configurações e consiga trabalhar em cima dessas variações das técnicas, né? E automatizar essas correções, no caso. Isso, automatizar essas correções. Ao mesmo tempo,
E essa técnica, assim, a gente vai usar ela para outras amostras, né? Na verdade, a gente teve o problema da pandemia, a gente não conseguiu, amostras com determinado padrão de qualidade, com determinada certeza de concentração e espessura, para a gente saber os limites da técnica também, né? Até quanto de espessura fica interessante. Uhum. A gente não teve essa oportunidade de fazer essa avaliação. Entendi. Foi esse o intuito da pergunta inicial, exatamente, para ver o quanto isso já poderia ser validado só na literatura e depois para esses testes, logicamente, né? Não, claro. E a gente pretende fazer isso assim que voltar, assim que tiver mais acesso ao laboratório, a gente vai ter variações. A gente vai pegar o que a gente fez até agora e explorar. Ao mesmo tempo, a técnica que a gente usou, esse algoritmo genético rudimentar, ele pode ser usado em outras aplicações que não tem muito a ver com isso, né? Eu já estou tentando construir aqui, por exemplo, um trabalho em que esse processo possa aumentar a resolução espacial da imagem criada nos equipamentos. Bem interessante também. Excelente, excelente. Parabéns pelo trabalho, muito bom. Muito bom. Obrigado. Tá, vamos passar para o próximo. Chegar alguma parte? Não. Pode seguir. Tudo bem. Vamos lá para o próximo. Idrissa Deme. O trabalho CBMRI 41. Bom dia, Idrissa. Bom dia, estou me ouvindo? Escuto perfeitamente. Tá. Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho, excelente trabalho. Idrissa, eu percebi que a maior contribuição na incerteza desse processo, dessa padronização, é a parte de repetibilidade do sistema. Uma pergunta que eu tenho sobre isso qual seria o custo de você investir para você reduzir realmente essa repetibilidade, uma vez que eu vi que acho que a partir de 30 amostras ou 40, ela começa a estabilizar e não faz sentido tanto você investir em mais amostras para fazer esse teste. Qual seria o custo de reduzir isso? Você tem alguma estimativa disso? Então, o custo seria talvez a construção de um outro laboratório, um outro projeto, porque, na verdade, a gente tem uma norma que a gente segue, na verdade, 4185, que, na verdade, ela dá a ideia, a sugestão de ter um reservatório de nível constante. Certo. Quem tem reservatório de nível constante é só o PTB. Outro aspecto também que a gente tem que levar em conta para reduzir a repetibilidade é a questão de vibração também, até do solo. Bom, os outros, como questão de controle de condições ambientais, a gente consegue dar um jeito, mas agora, para reservatório de nível constante, a gente não tinha espaço, nem talvez até financiamento, né, nessas condições aqui, para realizar isso. Então, a nossa jogada foi de trabalhar sobre a repetibilidade mesmo, para ver até quantas vezes a gente repete para poder melhorar nossos resultados. Eu abri aqui o artigo só para confirmar, a partir de 80 variáveis de entrada já começa a saturar, então não faria sentido até ir para 100 ou 120, né? A gente reduz bastante. Esse trabalho permitiu a gente observar isso, né? Porque com o sistema manual não dava para observar isso. Com isso, a gente conseguiu fazer essa observação e já entendeu que a partir dessa faixa de vazão a gente tem um escoamento completamente desenvolvido, então que deixa o sistema relativamente estável. Eu gostei também do trabalho porque dá uma visão estratégica da análise de incerteza no nenhum sistema. Porque às vezes a gente verifica incerteza de medição para constar que foi realizada e não usa os dados para avaliar criticamente o que é que precisa ser intervindo, onde precisa se intervir ou não no sistema. Eu gostei bastante do seu trabalho, viu, Idrissa? Muito obrigado. Bom. Parabéns pelo trabalho. CH tem alguma parte para fazer aí? Não, perfeito. Excelente. Muito obrigado, viu, Idrissa? Parabéns pelo trabalho. Agradeço. Bom dia. Vamos lá, próximo é Joel Marques Xavier. Trabalho CBMRI 42. Bom dia, Joel. Olá, bom dia. Tudo bem? Beleza. Joel, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já chegou a identificar as possíveis contribuições de elementos dentro do arranjo experimental, por exemplo, uma câmara monitora,
né, dentro do processo, o quanto ele contribui para a caracterização desses feixes, a diferença desses feixes simulados. Então, tá, pode continuar. Porque na maioria dos laboratórios que tem para essas qualidades de radiação, você tem a câmara monitora para verificar o quão constante é o feixe, o quanto varia isso. Então, o quanto interfere essa câmara monitora, por exemplo, nesse sistema simulado, né? Sim, exatamente. O objetivo do meu trabalho de mestrado, eu vou trabalhar caracterizando diversas câmaras de transmissão, né, que são utilizadas nesses sistemas. Então, um dos grandes objetivos desse trabalho foi tentar reproduzir esses feixes padrões, digamos assim, com a menor interferência possível, e ver que isso é possível de fazer, porque existem diversos trabalhos que têm, né, essa obtenção desse espectro, mas essa avaliação de se realmente está de acordo com as normas, isso não é muito comum. Então, a gente viu que é possível. Agora, o próximo passo seria tentar atualizar esse sistema para deixar com mais componentes, digamos assim, né, que tem dentro desse sistema de radiação, porque normalmente existe, por exemplo, aquela roda de filtro, tem os sublimadores, aí a gente agora tem que atualizar esse sistema, certo? Excelente, não, trabalho excelente. Outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte, você fez uma espécie de validação desse trabalho com os dados experimentais do laboratório e quanto de diferença você tem isso na camada semicondutora calculada no laboratório e não só relacionado com os dados da norma? Então, eu estou no meu primeiro ano, né, do mestrado, e eu comecei agora, eu não consegui fazer nada experimental. Então, mas o objetivo seria esse, né, de tentar também relacionar sempre, é necessário, na verdade. Seria o próximo passo do trabalho. Sim. Então, a outra pergunta que eu teria é se você também já tem simulado câmaras de ionização comerciais, alguma coisa nesses sistemas. Então, eu comecei a trabalhar nisso, da construção dessas câmaras, seguindo, né, basicamente as especificações dos fabricantes, alguns trabalhos que já descrevem, né, tentam descrever da melhor maneira possível como construir essas câmaras. Então, eu já comecei a trabalhar nisso. O próximo passo é realmente agora finalizar esse ano, né, ano que vem, vai ter bronca nisso. Excelente. Então, vamos ter muito boas novidades no próximo congresso. A gente espera. Valeu. CH, alguma coisa para pontuar? Não, vamos dar aí. Vamos lá. Obrigado, Joel. Valeu mesmo. Obrigado, parabéns. Excelente trabalho. Obrigado. Esse trabalho de Lara Meira, você chegou a avaliar? Avaliar sim, mas a única questão que eu tinha era sobre Deixa eu ver se ela está presente. o limite de dose que ela fala que pode variar, o limite de dose, não, a dose na entrada da pele, que pode variar de acordo com os tempos e com os posicionamentos. Deixa eu chamar ela aqui, Lara Meira, do trabalho CBMRI 43. É porque não tinha um vídeo até onde... Pois é. Colocar visto. Bom dia, Lara, tudo bem? Alô? O microfone está desligado. Bom dia, Lara. Acho que o microfone está desativado. A gente não está conseguindo te ouvir. Tá. Vai tentar puxar de novo ou a gente faz no próximo? Vamos no próximo. Tá. CBMRI 44, Marcos Abrantes. Bom dia. Marcos? Eu acho que quem está falando é Thiago
Deixa eu dar uma olhada. Tiago deve ser um dos autores. Bom dia. Bom dia, Tiago. Tudo bem? Você é um dos autores do... Sim. Beleza. Ô, Tiago, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu queria perguntar o seguinte. Essa avaliação pode ser utilizada num contexto de comparação com níveis de dose por exames padronizados internacionalmente, por exemplo? Sim, pode sim, sem problemas. Desde que a gente tenha os parâmetros, né, para fazer a simulação, não tem problema não. Eu enxerguei imediatamente uma aplicação relacionada a essa comparação com esses níveis de radiação. Inclusive porque também os simuladores eles são baseados aí na ICRP, né, e já há bastante tempo, né, então fica fácil aí a gente fazer essa relação, né? Sim, sim. Excelente. Então, eu até então teria só essa pergunta. Será que tem alguma pergunta para acrescentar? Não. Não. Eu tinha feito aqui, mas eu botei para pergunta de baixo. Desculpa. Não. Tá. Ô, Tiago, então, muito obrigado pela participação, apesar de curta, mas muito importante. Só até aproveitando então, né? Por favor, tem tempo para... aproveitando aí o tempinho então que a gente tem, né? É uma forma da gente divulgar aí esses dois trabalhos, esses dois programas, né? Sim. Que, inclusive, tem um custo até, de certa forma, elevado, sim, e outro que é um software livre, né? Uhum. E cada um tem sua facilidade, né? Sua dificuldade também. Apesar que esse sistema livre ele anda evoluindo bastante, que é do professor Kramer, mas assim é uma ferramenta importantíssima, né? Para a gente calcular essas doses absorvidas e que deveria ser muito mais utilizada, né? Principalmente quem trabalha no meio, é uma forma da gente conhecer como poderia variar essas doses, né? Uhum. Poderia estar integrado num sistema que integre os equipamentos com a quantidade de exame, número de exame, número de pessoas, poderia ter tomar parte dessas avaliações também, incorporar isso aí, pode ser exatamente. Poderia sim, sem dúvida. Achei bacana. Você falou em custo, a gente está falando... qual o custo aproximado que você falou desse programa? O PCX-MC é um software suíço e ele custa 750 euros. É pesado, né? Uhum. Mas ele te dá uma facilidade muito grande em relação ao segundo, né? Eu percebi. Então, acho que vale a pena, né? Aqui no Brasil, eu acredito que só eu tenho essa licença, porque a outra licença é de um órgão público. Entendi. Interessante, mas esse Cal12X também tem um potencial bacana para... Tem sim, ele tem evoluído, né, bastante, mas ele é muito bom, eu gosto muito dele. Exatamente. Então, muito obrigado, professor Tiago. Valeu, parabéns pelo trabalho, pela equipe aí também. Obrigado aí. Bom dia para todos. Parabéns, bom dia. Bom dia. Vamos lá para o próximo trabalho, que deixa eu verificar aqui, que é Michele Caroline, o CBMRI 45. Bom dia, Michele. Você poderia sinalizar? Aí, excelente. Bom dia, Michele. Tudo bem? Bom dia, estamos escutando? Sim, perfeitamente. Parabéns pelo trabalho. Eu tenho algumas perguntas sobre esse trabalho, que é o seguinte, nos riscos que você avalia no seu trabalho,
Você tem alguma forma de avaliar ou algum direcionamento para avaliar o conflito de interesse intra e extra-laboratorial? De que forma vocês abordam isso na análise de risco? Sim, a parte de conflito de interesses, né, ela é até um dos pontos que a norma exige que seja feito o levantamento dos riscos referente à parte da imparcialidade, né? Isso. E eles são considerados, sim, dentro da identificação dos riscos, né? Ele não aparece no trabalho explicitamente, porque o trabalho menciona mais o método que foi utilizado para fazer análise de risco. Mas dentro da planilha, já com os riscos identificados por toda a equipe, são contemplados, sim, a parte de imparcialidade, conflitos de interesse. Excelente. As partes interessadas desse conflito de interesse que você avalia como fabricantes de equipamentos, pessoas que trabalham dentro do laboratório e podem prestar serviço fora, pessoas que trabalham em serviço público, que não... tudo isso vocês... Sim, tanto a parte de conflitos de interesse relacionados a clientes, né? Sim. E no caso especial desse laboratório, ele está dentro de uma instituição pública, né? Então também tem essa parte importantíssima de se levar em consideração, né? Porque nesse caso são funcionários, né? São servidores públicos e são militares que trabalham lá dentro. Né? Então essa parte de conflito de interesse também tem que ser mencionada. Entendi. Eu falei isso que eu trabalho também no laboratório de instituição pública do Instituto Federal da Bahia, e a gente teve um cuidado grande de tentar rastrear e mapear esses possíveis riscos via imparcialidade, conflito de interesse, essas coisas. Bastante interessante, gostei muito do trabalho. Sim, obrigada. CH, tem alguma parte? Sim, trabalhando já há um tempo em alguns setores, tanto público quanto privado, eu tenho observado muito que muitos serviços eles conseguem sobreviver com profissionais ruins, com equipamentos ruins, falta de dinheiro, eles conseguem sobreviver. Mas é uma coisa que detona um serviço, que acaba com o serviço, é a tal da fofoca. E isso daí eu acho que é um conflito, quer dizer, eu considero como conflito interpessoal, né, com gente. Vocês como vocês enfrentam isso? Como vocês encaram esse risco? Eu acho que o mais importante quando a gente começa a implementar a gestão de risco no laboratório, que é o foco principal, principalmente das normas ISO que ela está colocando, é a mentalidade de risco, né? A gente tem que fazer com que as pessoas que participam do processo, das atividades de laboratório, que elas mentalizem, né, que elas consigam identificar os riscos, que é muito mais importante do que a gente gerenciar, colocar ações que podem ser feitas caso esse risco ocorra, as pessoas pensarem como esse risco pode acontecer. Então, a mentalidade de risco, que é o principal foco de treinamento do pessoal, porque eles têm que entender aonde o risco deles pode interferir no resultado de uma atividade de laboratório. Né? Então, esse é o principal desafio, né, para os gestores, é justamente colocar essa mentalidade de risco nas pessoas que realmente estão ali na linha de frente do laboratório, porque eles que vão identificar se aquele risco está impactando na atividade dele ou não. Né? Para quem vem de fora, a gente não consegue... a gente identifica riscos gerais, né? Dentro das diretrizes ali que as normas colocam para a gente, você consegue identificar de uma forma bem teórica muitos riscos. Mas esses riscos relacionados a relacionamento interpessoal, esse tipo de coisa, tem que partir da equipe identificar. Né? Então, o mais importante é disseminar essa mentalidade de risco para todo mundo que está envolvido nessas atividades. Excelente. E você utiliza... Desculpa, Érica, só uma pergunta rápida. E você utiliza a cultura justa
nesse conflito nessa gestão de riscos? A gente fez uma identificação por metodologia mais simples, né? Treinamos a equipe, a gente fez a identificação através de outras ferramentas de qualidade e para poder estar implementando toda essa metodologia, né? Uhum. Mas pode ser utilizado várias técnicas aí. O importante é realmente conseguir fazer o levantamento dessa lista para que seja tratada, né? Uhum. Eu pensei na cultura justa porque ela é muito aplicada na aviação e trabalhando com radiação tem um alto risco também, né? Se a gente trabalha com isso, quer dizer, informar o pessoal. Se nós não informarmos, ele não tem culpa. O feedback desse pessoal, do pessoal que teve um problema e ele não sabia, quer dizer, o feedback, na verdade, faz com que a cultura justa faz com que ele dê um feedback sem o medo de ser punido, e aí melhora a nossa qualidade e automaticamente a gestão do risco, né? Sim, com certeza. Entendi. Excelente. Valeu, obrigado. Obrigado, Michele, pela participação. Valeu, parabéns pelo trabalho. Ok, obrigado, Érico. Obrigado, Carlos. Bom dia para vocês. Bom dia, igualmente. Próximo trabalho é o CBMRI 46, da Sara Tanimoto. Só uma parte aqui que o professor Bira fez, que é a nova versão da norma 17025, que é de 2017, trata das avaliações de risco como parte do sistema de gestão da qualidade dos laboratórios, exatamente. Exatamente isso. Professor Bira, sempre cirúrgico. Que bom que ele está aqui. Oi, Sara, tudo bem? Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Claro. Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho. O que eu queria perguntar é o seguinte, uma questão-chave que não foi abordada na conclusão foi a rastreabilidade metrológica dos sistemas como um fator atrelado à variação dos resultados. Você chegou a avaliar isso a respeito? Não cheguei a avaliar isso para essa publicação, não. Mas o que você gostaria de saber sobre a rastreabilidade? Não, porque aqui na conclusão do artigo, você sinaliza alguns fatores que podem ser responsáveis pela variação, né? Poderia ter colocado, né? Aí eu senti falta de verificar essa questão de rastreabilidade, mesmo, se isso pode contribuir como um fator ou não de risco nessa análise. Sim, pode sim. Inclusive, né, tem a própria normativa, né, ela também cita essa questão das calibrações, da periodicidade, quais normativas devem ser aplicadas. Então, eu só não coloquei no trabalho, mas existe que influencia. Né? Sim. Eu falo isso porque, principalmente quando se trata de mamografia, você tem uma questão que é um arranjo anodo-filtro muito variado. Você tem ródio-ródio, molibdênio-molibdênio, molibdênio-ródio, tungstênio-alumínio, tungstênio-prata, e aí vai embora. E a rastreabilidade para esses sistemas, principalmente quando você trabalha com semicondutores, você consegue fazer medidas específicas para feixes específicos, até variações refinadas de espessura. Pode ser tungstênio mais 0,5, ou tungstênio mais 0,7, ou tungstênio mais 0,3, enfim. Tem uma infinidade de combinações. Então, quando vai fazer uma análise dessa forma, aí por isso que eu estou sinalizando sobre essa rastreabilidade desse sistema. Falo isso porque, inclusive, na realidade brasileira de laboratórios de calibração, é difícil você encontrar isso. Eu trabalho no laboratório que eu trabalho, a gente calibra mamografia, a gente implantou 5 feixes de mamografia. Ainda faltam mais 5, talvez. Eu falo isso porque eu acho que, como recomendação, tentar verificar, né, caso seja pertinente ou não, se a rastreabilidade do sistema de forma adequada pode contribuir, o quanto contribui, não sei até que ponto. Sim, não, mas
Você está certo, realmente isso contribui, influencia, né? Pode até prejudicar as medições, só que eu acabei não colocando, até mesmo porque o comparativo que eu fiz ao final foi com 2 trabalhos já publicados onde essa rastreabilidade não é citada. Ah, tá, entendi. Então, aí eu acabei não colocando, mas é importante sim, tá? É feito, geralmente nessas câmaras são feitas em padrão secundário, né? Tem ali modo relativo, né? É feito geralmente por técnicas de substituição. Sim, sim. E aí tem lá as qualidades de feixe RQR, M2, RQR, M4, e assim por diante. Quando você tem câmara de imitação, você tem um pouco menos de interferência nesse processo, mas ainda assim a rastreabilidade, no meu entendimento, é um ponto chave até para contribuir para o próximo trabalho de vocês na continuação desse processo. Obrigada. Está anotado aqui. Excelente trabalho, Sara. CH tem alguma parte? Não. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada por tudo aí. Obrigado a você por comparecer aqui e estar discutindo essas coisas com a gente. Parabéns pelo trabalho. Tá, vamos dar prosseguimento aqui. CH, você chegou a analisar, porque esse último trabalho da Tainá Ramos não estava no vídeo. O estudo de espectrometria de uma fonte de Califórnia dos moderados em água light waters. Em água leve. Eu só queria... Ela tá... Bom dia, Tainá. Você está aqui, já levantou a mão. Aí. Eu queria só que ela me explicasse a importância da fluência nessa medição. Bom dia, Tainá, tudo bem? Bom dia. Não sei se vocês estão conseguindo me escutar direitinho. Perfeitamente. Alto e claro. Oi, então tá bom. Essa importância de fluência, é a medição básica para nêutrons, né? São o que nós avaliamos em relação a nêutrons. Por isso que nós determinamos a fluência para avaliação de doses individuais e ambientais. Porque esse trabalho foi realizado para avaliar a água leve como um materializador e a gente ampliar os campos de dosimetria a nêutrons. Entendi. Para os detectores utilizados nos campos de nêutrons, né, no caso. Eu não sei se... Como padrões, existem outros tipos de moderadores? Não é muito minha área essa parte de nêutron. Sim, então, nós utilizamos... Padrão. Água leve geralmente... Não. Nós utilizamos geralmente materiais hidrogenados para fazer moderação com nêutrons. Um exemplo deles é o polietileno, que é o material que reveste aquelas esferas do espectrômetro de multisfera de Bohner. Nós utilizamos materiais hidrogenados pela afinidade do nêutron com o hidrogênio. Entendi. Essa afinidade permite que nós reduzimos a energia do nêutron e facilite a captação dele pelo detector. Entendi. Então o moderador. Isso, o moderador ele serve para eu ter essa energia do nêutron para que eu facilite na detecção deles. Certo. Então, nesse gráfico que você tem da figura 6, você é como se você tivesse feito um filtro. E aí ele gerou um espectro para você. O restante aqui embaixo, você considera dentro de uma faixa aceitável para essa moderação? Então, o que nós consideramos, você pode observar que nós temos um pico. Sim. Esse pico, o que nós esperamos é que é um pico correspondente ao califórnio. Ele está dentro de uma faixa de energia que corresponde ao califórnio. Entendi. E esse pico tem uma janela para eu considerar que ele está dentro do... Quer dizer, essa distribuição dessa energia, ela tem uma janela, ela tem uma tolerância? Ela tem uma faixa de energia que é para a gente configurar se realmente foi utilizada aquela faixa, se o estudo foi de acordo com a ISO,
Em comparação, nós temos os gráficos para cada fonte. E esse gráfico corresponde ao gráfico da fonte de Califórnia, de acordo com a ISO. Entendi. E me diga um negócio. Perdão, Eric. Rapidinho, Pode ir. Ô, Tainá, desculpe interromper. Você sinalizou que teria outro trabalho que você responde anteriormente, foi isso? Sim, Que a gente então, passou? esse meu trabalho foi feito em uma continuação de um trabalho apresentado no Metrologia de 2018. O trabalho que foi apresentado foi feito por simulação. E eu dei continuidade à medição em si no laboratório. Tá. Eu estava perguntando se aqui nessa lista anterior, quando o CH estava chamando, ou foi quando eu comecei a chamar? Não. Esse trabalho ele foi continuidade de um trabalho realizado em 2018. Tudo bem. Não. Esse trabalho também foi com Califórnia? Foi, sim. Mesmo tipo de trabalho, só que na simulação? Só que na simulação. E você comparou os dois resultados? Esse artigo, não. Mas no meu trabalho final que eu realizei ano passado na especialização do Lato Senso, foi um trabalho comparativo dos dois resultados. E qual foi o resultado? Foi coerente. Foi coerente? Foi coerente, os dois resultados. Perfeito. Excelente. Beleza, muito obrigado, Tainá. Valeu pela Nada, obrigada a vocês pela atenção. Obrigado, bom dia. Tchau, Parabéns pelo trabalho. Vamos tentar voltar Bom dia. para aqui e vamos chamando os que a gente não conseguiu conversar. Primeiro, a Adriana de Souza, do trabalho CBME 24. Estado da técnica e dosimetria. Bom dia, Adriana. Ou algum autor se encontra? Não. Para frente. Não. Vamos lá. O próximo, Ângela Souza Gonçalves. Caracterização de espectros neutrônicos com fontes de Amerigo-Berílio 241 e Califórnia 252, moderados em água. Acho que não. Também Isabela não. Neves, estimativa de doses ocupacionais, CBMI 27. Isabela se encontra? Isabela foi a que não colocou o vídeo. Ah, tá. Você explicou. Martin Cruel. Martin Cruel. Cara internacional. Cruel. Bom dia, Martin. Bom dia. Estamos escutando? Sim, perfeitamente. Ô, Martin, esse estudo prospectivo que você fez, eu enxerguei até uma possibilidade de um software, algum sistema tecnológico que pudesse instruir as pessoas e fosse até uma deixa para algum tipo de consultoria. Você já chegou a pensar nisso? É claro. Porque eu achei interessante. Você fez uma abordagem extremamente interessante sobre todo o processo e já tem um arcabouço técnico robusto para fazer avaliação para esse tipo de serviço, né? Essa questão do compliance, que tu precisa atender, né? Essa é a pergunta principal. Então tem que estudar um monte de coisa. Não é uma coisa simples, né? Pós-graduação, assim, o pessoal chama sistema de gestão integrada, né? Sim, sim. Une qualidade, saúde, segurança, meio ambiente, responsabilidade social, um monte de coisa, mas não é voltado para a produção radiológica, né? Então eu fiz um estudo aí voltado para a nossa área. Então, pessoas que precisarem desse tipo de serviço, em breve, o Martin Cruel vai ter uma solução desenvolvida. CH? A gente já presta serviço assim, de auditoria, de consultoria. Excelente. Tá? Então já está entendido. E estamos estudando para fazer uma ampliação para outras áreas, né? Excelente.
Eu só tinha isso para sinalizar, mas CH tem alguma parte para fazer? Eu me declaro suspeito. Participei desse trabalho. Conflito de interesse. Eu participei desse trabalho, me declaro suspeito. Ah, tá. Tudo bem. Então, valeu, Martin. Muito obrigado pela participação. Tá, estou à disposição. Fico feliz aí de estar compartilhando com você. Pronto, excelente. Parabéns aí, Martin. Obrigado. Miriam Araújo, CBMR 31. Eu acho que o professor Bira estava nesse trabalho para falar. Sinalizou para... José Guilherme levantou a mão ali, acho que ele quer fazer alguma parte. Não, acho que foi sem querer. Professor Bira. Professor Bira, pode sinalizar, por favor, para o pessoal te colocar? Bom dia, professor. E não está funcionando. Vamos lá. Até ver se a gente consegue depois o professor Bira. Natália Almeida. Também é dele. Isso. Mas a gente vamos ver se a gente consegue colocar ela para falar e agora está melhor. Natália. Bom dia, Natália. Tudo bem? Bom dia. Excelente agora. A gente está escutando. Uma pergunta que eu tinha que fazer, que o professor até já sinalizou inicialmente, e a resposta era qual era a rastreabilidade do sistema. Ele falou que era calibração em Fluor 18, né? Sim, isso mesmo. E outra coisa que eu achei foi que não seria interessante incluir uma barra de erro no gráfico que você apresentou? Sim, então, o trabalho para mim, assim, tá bom, mas tem muita coisa ainda para melhorar, porque esse ano atípico, por exemplo, eu não consegui fazer as medições, entendeu? Eu peguei dados obtidos já pelo IRD e da da espectrometria gama, por exemplo, eu utilizei dados que foram publicados no CBMRI de 2018. Entendeu? Então, tem muita coisa ainda para melhorar no trabalho. O trabalho tá bom, mas tem coisa para melhorar. E essa barra de erro também é uma das coisas. Tá, entendi. Eu tinha somente essas ponderações para poder fazer. Rapidinho, deixa eu só verificar aqui que eu vi. Tá, vamos lá. Bom, alguma coisa para considerar, CH? Não. Tá, então, Natália, muito obrigado, viu, pela participação. Tudo bem. Desculpa a falha de primeira. Não se preocupe. Eu troquei de fone. Todos estão sujeitos a isso. Isso é necessário para a gente se adaptar mais a esse meio, verificar. Ontem, por exemplo, o meu caiu durante a minha apresentação. Eu fiquei para depois. Eu falava e não conseguia também. Mas, parabéns pelo trabalho. Tá bom, agora a última pessoa, Lara Meira da Silva. Qual é o número dela? É o CBMR 43. CH falou que tinha uma pergunta. Aqui. Bom dia, Lara. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Pronto, excelente. CH falou que tinha alguma pergunta. O Oi, título... Lara. Tudo bem? Determinação da dose de entrada na pele devido a raio-x odontológico utilizando Monte Carlo. Você tinha alguma sinalização, CH? Sim, ela cita no trabalho que dependendo do posicionamento e o tempo, claro, ele vai mexer na técnica, dependendo do posicionamento que essa técnica vai ser executada, a dose de entrada da pele aumenta ou não, né? Eu queria saber se você comparou esses valores de dose de entrada na pele com algum valor de referência e qual o resultado que você pode falar para a gente.
Eu queria que vocês podem subir também o Valmir, ele está na chamada, ele é meu orientador, que desse trabalho ele foi meu orientador. Tudo. E Valmir, aí você ele poderia... pediu para ele poder subir também, se vocês puderem colocar Valmir, ele na professor chamada. Valmir. Isso. Professor, você pode sinalizar, por favor, levantando a mão? E parabéns, o Valmir. Ontem encerrou a sessão e já acordou com... Rapaz. Caramba. Boa apresentação parabéns. dele ontem. Boa apresentação dele ontem. Boa apresentação. Então tira o couro dessa menina, hein? Tira o couro porque merece. Ontem ele não fez a apresentação, ele fez aula. Tá? Então, ontem foi excelente. Parabéns. Então, mas tira o couro dessa menina aí que deve estar boa também. Bom dia, professor. Só acionar o microfone. Respondendo a pergunta de vocês, comparou com os valores do manual do equipamento. Ah, tá. A referência foi o manual. Isso. E o que você encontrou de resultado? Bom dia. E o que você encontrou de resultado? Tá próximo ao valor verdadeiro convencional ou tá um pouco mais distante? Deu valores aceitáveis. Tanto que no próprio trabalho a gente descreveu, né, que validou o nosso cenário que a gente tinha feito, porque os valores deram realmente próximos ao valor que era esperado. Você encontrou problema para colocar o vídeo, não, né? Não. Não, né? Eu coloquei assim que eu enviei e apareceu a mensagem no meu e-mail que o vídeo tinha sido enviado. Perfeito. Tá ótimo. A minha pergunta era essa. Eu te agradeço muito, Lara. Professor, quer fazer uma parte? Por favor. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta mais técnica, assim, Valmir. Se quiserem informar mais alguma coisa que poderia ter sido colocada e o tempo não permitiu, fica à vontade. Tá, tranquilo. Só queria esclarecer aí que esse trabalho foi oriundo de um projeto PIBIC, tá? A aluna Lara desenvolveu com a gente por um ano. E, neste caso aí, nós não conseguimos realizar medidas experimentais, então nós comparamos os valores de dose de entrada na pele com o manual do equipamento, né? Então, lá no equipamento ele traz alguns valores referenciais. Então, nós realizamos as simulações e comparamos os valores de simulação com esses valores, né, que o manual traz. Então, nós notamos que, a depender do posicionamento do tubo, né, o feixe de raio-x produz uma radiação espalhada, né, que depende aí da região, né, de interesse no momento do raio-x. Tá? Então, isso foi observado nas simulações. O manual também traz essas variações, mas nós notamos em algumas posições variações maiores, né, em torno de 30%, né, comparado aos valores que o manual traz, apesar de estar dentro dos limites, né, que nós temos aí as resoluções da Anvisa, eles trazem um valor limite de 3,5 miligray, né, por radiografia intraoral. Entendi. Doutor, qual a distância fonte-alvo? É em torno de 20 centímetros, 22 centímetros, né? Que o feixe de raio-x ele tem um colimador de 20 centímetros. Então, o paciente fica a essa distância, né? Nas radiografias intraorais. Perfeito. Muito obrigado. Beleza? Obrigado, professor. Valeu pela participação. Muito obrigado, Lara. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. E agora já apareceu a sirene de alerta de finalização de sessão. Licença. O Bedel já desceu para o pátio. Acabou o parquinho. Exatamente. Acabou o recreio. E primeiro agradecer a todos a paciência de ter ficado aqui e conversado com a gente e esclarecido as questões que a gente sinalizou. Muito obrigado pela participação e pelo esforço de ter postado esse vídeo e participado do congresso. Eu gostaria de aproveitar, e além das palavras do meu colega Eric, a quem é um parceiraço, gostaria de agradecer a presença de todos, ao esforço de acordar às 6 horas da manhã,
mostrar que assistir o vídeo às vezes meia-noite, 1h da manhã que a gente tem isso, reiterar mais uma vez que os comentários nos próximos vídeos, nos próximos congressos, devem ser para perguntas, que aí melhora para que nós façamos essas perguntas e que nós informemos mais, que a gente divulgue mais esses trabalhos. E agradecer ao CBMRI e o professor Guilherme pela oportunidade, mais uma vez, de participar e estar melhorando cada vez mais o meu conhecimento, fortalecendo a mim, ao Eric, ao João e ao Leonardo, um aprendizado contínuo e de nível. Gostaria de agradecer a todos e temos 2 minutos se o doutor Guilherme quiser falar alguma coisa, caso contrário a gente entra na musiquinha. Sim. Primeiro eu queria agradecer a todos, né? Principalmente a todos os congressistas. Eu acabei de citar agora o William, que esteve, Valmir, que esteve ontem